ninguém gosta de estar com febre. Se é nas crianças, então isso já acende um sinal de alerta. Talvez por isso eu tenha ficado surpresa em determinada ocasião ao receber parabéns de um amigo médico justamente quando eu relatei estar com uma febrinha. Ué, por que eu tô de parabéns? E ele, assim, muito gentil, né, falou brevemente sobre a importância de observar as respostas imunes. Bom, aí eu concluí que, naquele momento, meu sistema imunológico estava, ó, de parabéns, atento mesmo. Mas o que é a febre? O que ela mostra sobre o nosso organismo? Quando requer uso de medicação e quando é preciso apenas acompanhar a evolução. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o especialista em clínica médica, Tiago Carvalho Cunha. Olá, bem-vindo. Olá, uma saudação especial a todos os ouvintes do podcast Papo Saúde, da Unimed Ceará. Agradeço pelo convite. Tenho certeza de que será um excelente momento para a gente discutir esse tema tão importante. Tão importante, mas que parece assim, ué, febre, tipo, todo mundo sabe o que é febre. Será que sabe mesmo? O que é febre? Por que a gente tem febre, doutor Tiago? Resumidamente, a febre é uma elevação anormal da temperatura do corpo e ela pode ter diversas causas, sejam causas de inflamações, infecções ou até doenças mais sérias, como câncer, por exemplo. Uhum. Então, para isso a gente tem, para saber se está anormal, a gente tem que saber o que é normal. Normalmente a pessoa não mede assim a temperatura dela, ué, minha temperatura é essa, então a partir daí eu vou saber quando está normal, né? Então vamos lá, a partir de que temperatura se considera febre e se isso é igual para todo mundo? Não, inclusive a primeira diferença se dá pelo modo de medir a febre. Nós aqui no Brasil habitualmente utilizamos a temperatura axilar, mas em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, pode-se usar termômetros retais ou termômetros em outras partes do corpo, por exemplo. E a temperatura em cada parte do corpo varia. Normalmente, nós temos uma temperatura axilar, que é a que nós usamos, entre 37,2 graus e 37,7, que ela varia também durante o dia. Existem horários do dia que a temperatura é mais alta e horário que é mais baixa. Então, a gente convencionou esse ponto de corte de 37,8 como o ponto que a gente passa a considerar como febre. Uhum. Você sabe que às vezes eu percebo que tem pessoas que parece que elas são mais quentes. Você toca na pessoa ou ela aperta a sua mão e aí ela tá bem quente, você não tá tanto assim. Isso é natural pelo ambiente? Tem pessoas que são mais quentes do que outras, ou é só uma sensação do momento? Sim, nós já sabemos que os idosos habitualmente têm temperaturas corporais mais baixas que os jovens. Os homens têm uma tendência a ter a temperatura um pouco mais elevada que as mulheres, e algumas doenças, principalmente doenças renais, também podem levar a uma redução da temperatura corporal habitual. Qual é a diferença entre estar com febre e estar no estado febril? Porque a gente ouve isso, né? Ah, é um estado febril. E só quando é muito alta a febre diz febre. Qual é a diferença? Normalmente, esse estado febril, ele oscila nessa faixa entre 37,2 e 37,7, que é um valor limítrofe. Normalmente está associado ao aumento da temperatura corporal por atividades habituais ou por aumento da demanda do corpo, seja por o início de alguma infecção ou algum processo inflamatório. Então, ela pode estar presente. A diferença habitual dela para a febre, propriamente dita, é que a febre normalmente precisa de uma intervenção, enquanto o estado febril muitas vezes é benéfico para a cura do paciente, por exemplo. Então dá para dizer, por exemplo, não é uma prática correta, assim que a febre aparece, a gente tomar uma medicação para ela ir embora, tomar um antitérmico. A depender da temperatura, não. Os estados febris, que não são febre propriamente dita, muitas vezes eles têm uma elevação da atividade de defesa das nossas células. Então, quando a gente reduz esse processo muito cedo, a gente pode estar dificultando essa defesa. Entendi, talvez por isso meu amigo me parabenizou, né, que eu disse que estava com febre, ele me deu os parabéns, Provavelmente sim. que é uma resposta imediata ali do organismo, inclusive foi numa vacina, eu tomei a vacina contra a covid, e aí ele me parabenizou, meus parabéns, o seu sistema imunológico está atento. Sim, é bem comum que nos processos de vacinação ou mesmo nos traumas, né, pós atividades físicas extenuantes, por exemplo, maratonas ou atividades atléticas,
é comum que se tenha uma elevação da temperatura corporal nas próximas horas, e é um processo natural, digamos assim. Ele não precisa ser combatido com medicações. Existe febre emocional, já que o senhor está falando aí desses tipos, né, de febre, porque as pessoas dizem, né, é uma febre emocional. Você sabe quando eu era criança, a minha mãe saiu, de casa, ela foi às compras, foi à cidade, como a gente dizia, e eu tive febre. Sim, existem várias causas das febres, né, a gente fala febres porque existem vários tipos de febre, né. Existe a febre que a gente mais conhece, né, que está associada a infecções, inclusive quando a gente tem febre, a gente pensa logo que pode ser uma infecção, mas existem várias causas. E destaco aqui que foi citada as causas neurológicas e causas psiquiátricas também, causas psicológicas, estados emocionais, também podem estar relacionados ao aumento da temperatura corporal. Interessante. Agora vamos falar sobre a febre que é aquela febre, né, que causa mesmo uma preocupação, que é quando a temperatura sobe, que você fica com aquele friozão, chega a ter ali uns calafrios, o corpo fica naquela quebradeira, né, e aí, né, é febre mesmo. O que que é considerado uma febre alta, uma febre que tem que despertar preocupação? Normalmente, a febre em si, sobretudo quando ela é ocasionada por algum fator já pré-estabelecido, como as causas que a gente citou, por exemplo, infecção, inflamação, câncer, ou uma atividade inflamatória reumatológica, por exemplo, que é muito comum, ela já deve nos despertar uma certa preocupação. Então, tem muito a ver com que essa febre vem acompanhada, sintomas que acompanham, a duração dessa febre e se ela é capaz ou não de ceder com as medicações mais comuns, os antitérmicos que a gente usa no dia a dia. As febres mais fortes, que não cedem a esses antitérmicos, elas nos geram bastante preocupação. E o que que uma febre alta? Porque eu sempre ouvi o temor de convulsões, né, sobretudo nas crianças. O que que uma febre alta pode causar? Existe uma região na cabeça que é responsável pela produção, pelo, digamos assim, é um centro termorregulador, e ele fica na cabeça, né, fica no cérebro. E aí, quando essa temperatura está muito alta, esse centro se desregula. E essa desregulação desse centro pode levar a sintomas neurológicos, como, por exemplo, a convulsão. Além de vários outros, pode inclusive simular AVC e outras doenças neurológicas também. Uhum. Criança tem mais febre que adulto? Porque eu citei aí, né, o caso das crianças. Eu lembro que os meus filhos tinham muita febre. Inclusive, o meu filho mais novo, ele tinha febre às vezes, que era uma febre de 3 dias, sei lá. Ele ficava com uma dorzinha ali numa perna, sei lá o que era, e depois passava. Sim, e as crianças têm mais doenças que têm febre. A gente sabe que habitualmente nos 2 primeiros anos, as crianças têm muito mais infecções que no resto da vida. Então, normalmente, esses quadros cursam com febre. Além disso, a criança tem mais processos inflamatórios, ela tem uma atividade do seu metabolismo maior, ela está em franco crescimento, tanto ósseo quanto muscular, e esse processo, por vezes, gera inflamação, que também gera febre. Então, é bem mais comum em crianças, sim. Interessante. E aí, claro, né, haja preocupação. Grande preocupação para os pais, né, assim, ficam muito angustiados e muitas vezes têm medo de que aquela febre gere uma complicação mais grave no seu filho e acabam sempre tendo em casa ali um arsenal de antitérmicos. Inclusive sobre esse arsenal, tem algum que é melhor do que outro? Porque inclusive tem as alergias, né, medicamentosas, enfim. Eu, por exemplo, não posso tomar dipirona nem ibuprofeno, né. Bom, quanto às alergias, né, a gente sempre recomenda que mesmo em que haja necessidade, o paciente evite medicamentos que ele é sabidamente alérgico, porque ele pode transformar uma febre num processo bem mais complexo. Quanto à eficácia dessas medicações, elas têm uma dificuldade de serem mensuradas, porque elas são de regiões diferentes. O que a gente mais usa, né, vou pegar aqui como exemplo o paracetamol e a dipirona. O paracetamol, que é o acetaminofeno, ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Inclusive lá, inclusive no Brasil chegou recentemente também, ele tem tanto formulações orais quanto venosas. E na Europa, né, principalmente na Alemanha, é onde se usa muito a dipirona. Então, como eles não usam na mesma região, poucos estudos comparam a eficácia. Mas a gente sabe que o mecanismo de ação delas é bem parecido e a eficácia delas também é bem parecida. Tem, assim, alguma contraindicação? Porque o senhor disse, né, os pais têm aquele arsenal, né, antitérmico que quem tem criança tem que ter, né.
Mas, tem assim orientação quanto ao uso, de não dar excessivamente as bulas, já trazem, né, de X em X horas, e aí o médico também vai orientar em relação a isso, né, mas tem algum alerta quanto ao uso exagerado de antitérmicos? A principal recomendação, primeiro, né, é relacionada à posologia. A gente vê muito que os pais abusam do intervalo de uso, né? Nunca deve se usar o mesmo antitérmico no intervalo menor que 4 horas, a não ser sobre estrita recomendação médica, mas que também não é usual. A segunda coisa é em relação à dose, principalmente nas crianças. A gente sabe que existe uma dose, essa dose é calculada com quantos miligramas daquela dose por cada quilo de peso da criança deve ser administrado. Então, a outra preocupação, outra restrição é relacionada à dose. E também as alergias, né, que também já foi citado aqui, que a gente deve evitar. Tem outras formas também, né, dar banho, fazer compressa, né, eu lembro que eu ficava, assim, madrugadas fazendo compressas na testa, no tórax dos filhos. Tem quem fala, por exemplo, de compressa com álcool. Essas práticas são aconselhadas, assim, tem momentos em que uma ou outra não deve ser usada? Sim, esses meios eles devem ser utilizados como últimas práticas. Por quê? Antes se usava até bem mais. A gente sabe que o que gera alterações e complicações não é só o aumento da temperatura, mas principalmente a mudança brusca da temperatura. Quando eu coloco o paciente e submeto ele a um meio físico no qual a temperatura dele vai regredir rapidamente, e aí você citou o exemplo do álcool, que é muito caricato disso, a temperatura corporal ela varia numa amplitude muito grande, de forma rápida. E essa mudança rápida, sim, pode alterar esse centro que eu expliquei na cabeça, e alterando esse centro, pode gerar complicações neurológicas, que é tudo que a gente não quer, no caso. Olha só, não é mesmo uma coisa simples, né? Eu vou voltar para essa questão do como controlar. Todo mundo tem que ter um termômetro em casa, ou deveria ter, né? Você falou que a que a gente usa mais é essa axilar, essa temperatura axilar. Agora, durante o período das restrições da pandemia, tinha aquelas práticas, né, de medir a temperatura, apontava aquele negócio para a testa. Eu achava aquilo assim meio bizarro, né? Eu digo: "Nunca mediram minha temperatura na testa", então, como é que a gente deve fazer o monitoramento da temperatura? É, inclusive, assim, para a gente é uma surpresa, né? Já os países asiáticos, China, Coreia do Sul, Japão, já utilizam termômetro tanto na região da nuca quanto na região da fronte. É hábito deles, né? E a gente acabou adotando isso. Lembrar que a temperatura da cabeça é diferente da temperatura axilar, que muita gente não levava isso em conta, né? Considerava febre a mesma temperatura. E a gente imagina que uma área de dobra não é igual uma área de fronte, né, do rosto, por exemplo. Onde é mais quente? Sempre é mais quente nas áreas de dobra, né? Por exemplo, o termômetro americano, que eles usam muito, o termômetro anal, ele tem uma temperatura já bem maior, chega a ser meio grau a 1 grau maior. O termômetro axilar, que também é uma área de dobra, é um pouco maior. Já o termômetro que é medido na nuca ou que é medido na cabeça, ele tem habitualmente uma temperatura corporal menor. Mas falando especificamente sobre ter ou não ter termômetro em casa, eu julgo muito importante, porque a gente tem que diferenciar o que é a febre aferida da febre inferida. Febre aferida é aquela que eu aferi, eu medi. Eu sei quanto é, eu sei quanto foi a temperatura. Febre inferida, a gente usava muito antigamente, né? Que a mãe da gente, a avó da gente, pegava no peito, pegava na testa e dizia assim: Eita, tá com febre. Meu pai pega no pulso, até agora ele faz isso. Cada um pega num canto, né? Só que o pulso, assim como o pescoço, são áreas quentes, né? Então, habitualmente, eles têm a temperatura maior e tem a ver com a forma com a qual você está, se está mais deitado, se está com os braços cruzados, pode alterar a temperatura. Então, para que a gente tome uma conduta, principalmente, é melhor que a gente tenha uma medida aferida. A inferição é uma estimativa, e a estimativa é baseada na sua temperatura medindo a temperatura de outra pessoa. Se a sua temperatura for habitualmente mais quente, ou se a sua temperatura for mais fria, vai dar a impressão que todo mundo está com febre. Sim, verdade. Tem também uma questão que eu acredito que cada pessoa
sente algum sinal, né. Eu, por exemplo, eu estou, claro, trazendo o meu exemplo, porque eu não poderia trazer de outra pessoa, mas eu percebo também, né, meus filhos e tal, eu percebia. Tem uma coisa dos olhos, às vezes, ficarem um tanto avermelhados de alguma forma, tem uma temperatura, aquele ar que sai pela narina um pouco mais quente, e às vezes você mede no termômetro, você não está nem com aquela febre, a temperatura aferida não mostra febre, mas você tem uma sensação de febre, aí chama até febre interna, isso é folclore? Olha, a febre interna, ela é muito complicado da gente, assim, entender o que é esse fenômeno, na verdade, né. Ele tem uma parte de fenômeno sociológico também, digamos assim, ele não é propriamente ciência, é uma autossensação de febre, né, que é algo estranho da gente medir quando o próprio paciente se acha com febre. Existem algumas doenças reumatológicas que levam o paciente a ter sensações de temperatura diferentes. Ele sente como o corpo tivesse mais quente ou como se o corpo tivesse mais frio, e aí nem sempre aquilo ali condiz com a temperatura real dele. Também é muito comum, sobretudo nas crianças, que elas tenham febres sem uma causa aparente. E aí muitas vezes é um temor para os pais, né? Assim, a criança às vezes, quando é muito novinha, não fala, e aí o pai fica naquela angústia, meu Deus, o que é aquela febre? E revira a criança, o corpo inteiro, o pediatra também revira a criança no corpo inteiro e acaba não encontrando a causa ali no momento. Pode ser que no dia seguinte ou no outro dia ele encontre, ou pode ser que a febre também seja de causas inflamatórias, né. Nesse caso aí seria uma espécie de alarme falso, quando ela tem uma febre e não é nada, sabe-se lá? Normalmente a febre significa alguma desregulação. Faço até um parêntese aqui para diferenciar um pouco a febre da hipertermia, tá? A febre, ela é uma alteração da produção das enzimas inflamatórias, digamos assim, e a hipertermia é um acúmulo de calor, é um aumento da produção de calor do próprio corpo, tá? Então, assim, muitas vezes pode ser que o paciente esteja num quadro de hipertermia, o corpo esteja utilizando mais calor, produzindo mais calor. Eu cito sempre o exemplo depois da maratona, né? Ou então o paciente que é um grande queimado, que perde a proteção da pele, ele perde mais calor. Então o corpo produz mais calor para poder compensar aquela perda. E diferente da febre, que é um estado inflamatório, infeccioso, reumatológico, autoimune, neoplásico, de uma causa que gera um aumento dessas enzimas, digamos assim, né, prostaglandinas, prostaciclinas, que são responsáveis pela produção do aumento da temperatura. Insolação, pode ser considerada uma hipertermia? Porque você vai para a praia, toma aquele solzão, depois, né, fica tudo quente. Normalmente sim, porque você está recebendo mais calor. Então, o aumento da produção de calor do seu corpo não tem um processo inflamatório ali associado, mas o corpo recebeu mais calor e aí ele teve uma hipertermia, ele elevou a sua temperatura. E aí o corpo lança mão de mecanismos, né? Normalmente a gente fica um pouco mais molinho, sonolento, digamos assim, até o corpo se restabelecer o seu centro de regulação da temperatura. E aqui vale lembrar, né, protetor solar, especialmente nas crianças, né, pequenininhas e tal. Agora, toda infecção causa febre? Não. Inclusive, muitas vezes a gente aguarda a febre para fechar um diagnóstico de infecção, digamos assim. Mas a gente sabe duas coisas já bem claras, principalmente nos pacientes idosos, nos pacientes que têm muitas comorbidades, eles podem ter a infecção e a febre não aparecer, ou mesmo essa febre aparecer num processo tardio, quando a infecção já está bem mais estabelecida. E a questão da febre na infecção tem muito a ver com a sua capacidade de resposta. Então, alguns pacientes que têm a imunidade reduzida podem desenvolver quadro de infecção e mesmo assim não ter febre. Daí eu já queria, que o senhor falasse sobre a relação entre febre e doenças crônicas ou autoimunes. Você até já citou, né, alguns casos, mas assim, que cuidados são necessários quando a febre aparece em pessoas com essa condição? Sim, inclusive essas pessoas podem ter febre pela própria doença. Hoje a gente já tem exames mais modernos que conseguem nos definir se essa febre está relacionada à atividade da doença inflamatória autoimune ou se essa febre está relacionada a uma doença infecciosa. Mas é um desafio para o clínico, realmente. Quando a gente está diante de uma febre no paciente que habitualmente tem febre, a gente precisa de
uma entrevista bem feita, uma anamnese bem realizada, um exame físico bem detalhista, para que a gente consiga diferenciar se trata de um aumento da atividade da sua doença ou de uma nova doença oportunista que está surgindo ali. Uhum. Tem doenças, eu lembro, né, e até estava muito nos livros, né, no romantismo, nos românticos, enfim, a tuberculose, né, que é aquela a febrinha que vem todo dia, tal hora, né. Então quando é preciso se preocupar? Anedoticamente, os livros mais antigos de medicina, eles falam de uma febrícula na hora da Ave Maria, né, que é por volta ali de 18 horas. Realmente é uma característica da doença e várias doenças têm uma relação própria com a febre, né. Eu lembro das doenças que tem a febre terçã, a febre quartã, é uma febre intermitente que vem e vai. Tem doenças que são conhecidas pela febre, né, como por exemplo a febre maculosa das montanhas rochosas, a febre amarela, que é uma doença que também cursa com uma febre característica. Então, assim, a febre batizou e ajudou a entender o funcionamento de diversas doenças desde o início da medicina. Muito interessante, viu. E aí você falou dessas febres, né, já deu para a gente entender que tem tipos de febres, né? Existe nas classificações as febres intermitentes, que são aquelas que vêm e vão. Existe a febre constante, que é aquela febre que dura a despeito de medicações, às vezes, ou mesmo de uso de meios físicos. Existem as febres associadas a outros sintomas. Por exemplo, é muito comum que crianças tenham o que a gente chama de racha evanescente. Quando vem a febre, eles ficam bem vermelhinhos, é bem característico. Outros pacientes, quando apresentam febre, apresentam manchas no corpo. Então, existem diversos tipos de febre. E também lembrar da diferença de febre e hipertermia, que eu até já citei aqui. Perfeito. Só uma pequena dúvida que eu perguntei se toda infecção causa febre, gripe e resfriado sempre vem acompanhado de febre? Não. Inclusive, os americanos, eles diferenciam bem a gripe do resfriado. A gente no Brasil não diferencia tanto. Mas, normalmente, a gripe é uma doença com sintomas mais sistêmicos no corpo todo. Dá aquela moleza, aquela quebradeira no corpo e habitualmente vem associada à febre. O resfriado, ele é uma doença mais local. Ele tem mais coriza, que é aquela secreçãozinha do nariz, um pouco de dor de garganta e muitas vezes não vem nem acompanhado da febre. Eu estou lembrando, você está falando, eu estou lembrando, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, Sempre. qual é sempre, né, mas qual é o momento justamente dessa febre persistente que se tem que procurar o médico? Olha, eu costumo dizer que no começo as doenças são difíceis de diagnosticar e fáceis de tratar. Quando as doenças vão avançando, elas vão se tornando mais fáceis de diagnosticar, às vezes até um leigo diagnostica, mas elas têm o seu tratamento mais difícil, porque uma atividade maior da doença já aconteceu. Então, eu sou a favor que sempre nos primeiros sintomas procure o seu médico de confiança, procure atendimento e tente resolver o mais rápido possível. Mesmo que seja uma febrinha, né? Sim, às vezes uma febrinha está ali compensando, iniciando uma doença mais séria, digamos assim. Eu teria muitas outras perguntas para fazer, mas eu acho que a essa altura a gente já tocou na maioria das questões. Acho que para fechar, você fica à vontade, mas eu queria só perguntar se dá para a pessoa não ter febre. Algumas pessoas, né, têm a temperatura corporal mais baixa, mas aí eu quero lembrar que a hipotermia, que é a redução anormal da temperatura, também é um estado de doença, que a gente chama de estado patológico, né? Então, muitas vezes, e por vezes ela é mais grave, porque a hipertermia significa uma atividade do sistema de defesa. Assim, costumeiramente a gente vê a febre como uma inimiga, mas o estado febril muitas vezes é um aliado ali no tratamento, é um significado que o sistema imunológico está funcionando. Então, não necessariamente não ter febre significa que é algo positivo, né? Digamos assim. Muito bom. Doutor Tiago Carvalho Cunha, quero agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos, por esse papo valioso que acho que serve para todas as idades. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes do Papo Saúde e me coloco à disposição sempre que precisar. A gente pode conversar sobre diversos temas que eu sei que são dúvidas de quem nos ouve. São sim. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu aproveito para dizer que agora os nossos encontros aqui no Papo Saúde são quinzenais.
Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode, inclusive, dizer o que achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve também no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!